فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أتى لهداية الناس. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Louvado e glorificado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o clemente, o misericordioso, e que a paz e bênção estejam sobre o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre os seus familiares e todos os seguidores, aqueles que seguirem a ele com perfeição até o dia de Qiyamah. Estimados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma vez, enaltecemos Allah subhanahu wa ta'ala, que através da sua infinita misericórdia estamos cá presentes neste magnífico dia, que é conhecido como o melhor dia dentre os dias da semana. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam refere a este dia, ele diz: "Khairu yawmin tala'at alayhi shamsu yawm al-jum'ah", que o melhor dia no qual o sol nasce é a sexta-feira, que é o dia de Jum'ah. Fihi khuliqa Adam, porque foi neste dia em que o primeiro homem, Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, foi criado. Wa fihi udkhila al-jannah. Também foi neste dia em que Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam foi admitido ao Jannah. Wa fihi ukhrija minha. Também foi neste dia em que Adam alayhi salatu wassalam foi retirado do Jannah. No outro hadith, Nabi sallallahu alayhi wasallam, ele diz: "Fiha sa'atun la yuwafiquha abdun mu'minun wa huwa qa'imun yas'alu Allah illa ataahu Allah iyyahu." Que dentro da sexta-feira existe uma hora específica que quando o servo de Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ele adorar o seu Senhor, levantar as suas mãos em súplica, sem dúvida, Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar a sua prece. E felizardos somos nós que estamos cá presentes. Agradecemos mais uma vez a Allah subhanahu wa ta'ala, porque não é a nossa esperteza. Existiram certos irmãos que fizeram plano que nessa sexta-feira estariam cá presentes, mas devido a vários motivos, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou a eles, ou então não conseguiram estar cá presentes. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite a presença de cada um de nós que se encontra cá neste dia. Estimados irmãos, como a gente vê ao nosso redor, estamos num tempo de campanha eleitoral. Os partidos políticos, simpatizantes, a sociedade civil, todas as pessoas estão preocupadas com a campanha eleitoral. Isto é comum. Não é só no nosso país, mas sim, quase a nível do mundo, isto acontece. E quando chega nesta fase de campanha eleitoral, cada político, ele quer mostrar qual é que é o seu manifesto. Como é que as pessoas podem acreditar nele? O partido A pode dizer: neste manifesto, se vocês votarem a mim, eu vou fornecer água potável, vou melhorar as vossas condições de vida, corrente elétrica. Outros vão dizer: não, vou aumentar o nível de emprego, vocês vão trabalhar. Quase isto é comum. Qualquer pessoa que quer aceitação numa certa sociedade deve mostrar alguma coisa, o que ele vai fazer para este mesmo povo. Qualquer pessoa que tem um certo plano, que tem um certo objetivo, deve mostrar o que ele vai fazer para estas mesmas pessoas. Numa outra linguagem, é dito que isso é um plano estratégico. Aquilo que você pretende mostrar às pessoas. Se eu quero uma certa liderança, eu venho aqui, devo mostrar o que eu vou fazer para estas pessoas. Quais são os ganhos que essa população daqui vai obter? Então, é exatamente isso que os partidos políticos fazem. Mas o meu tema não é falar sobre os partidos políticos, não é falar sobre a política. Vou falar mesmo acerca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como todos os profetas que vieram nessa face da terra,
A única mensagem era de chamar as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala para o Criador. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também trouxe o seu manifesto. E o manifesto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio de uma maneira tão resumida. Como eu dizia, esses outros, quando aparecem, o seu manifesto é mais envolvido, uma lista de certas coisas, o que eles vão fazer. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq", que eu fui enviado para aperfeiçoar o caráter das pessoas, para aperfeiçoar a conduta das pessoas, para fazer com que um homem seja um homem de uma mentalidade sã, aquele homem que vai se diferenciar com o animal. Isso é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prometeu, e aquilo que Nabi sallallahu alaihi wasallam agiu de acordo com essa sua mensagem. Bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Aqui as pessoas podem questionar: por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não veio dizer: não, eu vim ensinar as pessoas como fazer as 5 orações obrigatórias. Vim aqui para ensinar as pessoas como jejuar no meio de Ramadã. Vim aqui para ensinar as pessoas como dar zakat. Vim aqui para ensinar as pessoas como fazer o hajj. Estimados irmãos, nós temos deveres que nós temos com Allah subhanahu wa ta'ala, e também temos deveres que nós temos com a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui, para a gente perceber, o salat, isso é obrigatório para os muçulmanos. Quero que você esteja à vontade com isso, ou não está à vontade, mas deve fazer salat, porque isso é obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu os crentes a praticar as 5 orações obrigatórias. Não é algo facultativo, é obrigatório, deves fazer. Em qualquer condição que você estiver doente ou não, deves fazer. Estás ocupado, deves fazer, é obrigação, não tem desculpas. O jejum é obrigatório. Apesar de existir lá certas desculpas, mas sim, também depois de recuperação, a pessoa deve jejuar. O zakat, para aquelas pessoas que têm meios para dar o zakat, devem dar. Isso é obrigatório, é algo que é indiscutível, é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui as pessoas podem perguntar: por que Nabi sallallahu alaihi wasallam não disse que vem ensinar essas coisas? Aqui existe uma questão que nós devemos ter em mente, estimados irmãos. Eu posso fazer as 5 orações obrigatórias: Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, até as orações facultativas da noite. Mas isto é somente para mim. Isto é somente para mim. Qual é o impacto que este salat vai ter perante aquela sociedade que está à minha volta? O jejum, você jejuma para você. E qual é o impacto que esse jejum vai trazer perante aquelas pessoas que estão em sua volta? Mas estas todas as ações obrigatórias que Allah subhanahu wa ta'ala impôs para o crente, qual é o objetivo dessas ações, estimados irmãos? O objetivo é de refletir exatamente a mensagem do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, que ele diz: "Isto li utammi makarim al-akhlaq", que eu vim para aperfeiçoar o caráter das pessoas. O salat não é simplesmente exercício que as pessoas vão fazer. Vem aqui, faz o wudu, faz 2 rakat, faz 4, depois daí acabou. Não é simplesmente isso que se requer. Allah subhanahu wa ta'ala descreve dizendo: "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar", que na verdade o salat impede aquilo que é o mal, aquilo que é o abominável. Muitas das vezes, não só perante nós muçulmanos, na sociedade, quando as pessoas sabem que este é um muçulmano e começa a cometer algumas atrocidades, as pessoas começam a falar: veja o que ele está a fazer, nem parece que é um muçulmano. Por quê? Porque as pessoas sabem que o muçulmano é a pessoa que deveria viver de uma maneira tão perfeita.
Então, aqui, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz isto li'utammiya makarim al-akhlaq, significa essas todas as ações que Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu como se fosse obrigatória, somente é para melhorar a conduta da pessoa. O salat impede a prática das más ações. Verdade? No hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama ataqabbalu salata mimman tawada'a biha. Que eu aceito o salat daquela pessoa que é humilde. Wa rahma al-armala. E para aquela pessoa que mostra compaixão para com as viúvas. Wal masakin. E para aquela pessoa também que mostra uma compaixão com os necessitados. O que significa isso, meus irmãos? O que importa não é o exercício que a gente vai fazer, mas sim qual é o efeito daquele salat que vai trazer dentro do nosso organismo, que vai trazer dentro da nossa pessoa. Se você faz o salat 5 orações obrigatórias, faz orações facultativas, mas o seu comportamento não muda, aqui existe uma lição que este salat desta pessoa não tem nenhum efeito. Todos os dias está a fazer salat, mas quando sai está a insultar. Todo dia está na mesquita, mas não se entende com os vizinhos. Então, este salat, estimados irmãos, não tem nenhum efeito. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, eu aceito o salat daquelas pessoas que são humildes, a gente deve perceber uma coisa. Quando a gente vem aqui na mesquita, vem o takbir e Allahu Akbar, você levanta as mãos. Allahu Akbar, que significa você está se a render perante Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo. Render-se, que na verdade, quem tem o poder de tudo é somente Allah subhanahu wa ta'ala. O controle de tudo está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Em toda a minha vida, todos os meus movimentos, eu dependo somente de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que nós levantamos Allah, significa estamos a se render perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nesse contexto, tudo aquilo que nós temos, o nosso ego, devemos esquecer. O nosso orgulho, devemos esquecer. Inveja que nós devemos esquecer. Significa, você somente está sob o controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Você não é nada. Todos os seus movimentos são regidos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Razão pela qual, quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, então Jibril alaihi salatu wa sallam pergunta ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam, فأخبرني عن الإحسان. O que significa ihsan? Significa quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz é adorar Allah subhanahu wa ta'ala como você estivesse a ver a ele, apesar de você não ver Allah subhanahu wa ta'ala, mas saiba que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver você. Então é exatamente isso. Quando nós estamos na mesquita, levantamos para fazer o salat, significa somente Allah subhanahu wa ta'ala está a controlar nós. Allah subhanahu wa ta'ala está a ver nossos momentos. Outros sahabas diziam, eu quando faço o primeiro salam, não tenho garantia que vou fazer o segundo salam. Isso quer dizer, você já deixou todo o orgulho, já deixou todo o seu ego, somente confia em Allah subhanahu wa ta'ala. Por essa razão, quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, fui enviado para aperfeiçoar o caráter das pessoas. Na personalidade do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, se nós lemos alguns livros, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não veio de um dia para o outro logo proclamar a profecia. Mas o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, antes de proclamar a profecia, também viveu com pessoas. E aquele era um momento de preparação. Ele lidava-se com as pessoas conheciam a ele. As pessoas tinham toda a confiança com ele. Razão pela qual chamava As-Sadiqul Amin, o confiável, o verdadeiro. Por quê? Durante toda a sua vida, ele vivia em conformidade com as leis de Allah subhanahu wa ta'ala e nunca traiu a confiança. Numa altura em que não haviam bancos para as pessoas depositarem seus bens, mas o banco foi o próprio Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Você deixava seu dinheiro com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam
E dia que você requeria aquele dinheiro, exatamente Nabi sallallahu alaihi wasallam dava de tal modo como você deixou com ele. Você era angustiado. Pedia ajuda a Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinhas toda a garantia que Nabi sallallahu alaihi wasallam poderia te ajudar. Em qualquer questão da vida social que você queria com Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam te dava indicações que o melhor caminho é este. Então, foi um longo período que Nabi sallallahu alaihi wasallam foi convivendo com as pessoas. E as pessoas iam conhecendo a ele. E nesta altura, sem dúvida, era um manifesto Nabi sallallahu alaihi wasallam mostrar que, na verdade, aquilo que traz é a bondade. Razão pela qual, quando chega no dia em que Allah subhanahu wa ta'ala quis que Nabi sallallahu alaihi wasallam mostrasse a sua profecia, proclamar perante as pessoas, o que ele diz? Quando reuniu todas as pessoas no Monte Safa, o que ele diz? No Monte Arafah, o que ele diz? Se eu vos disser que atrás desta montanha existem pessoas, existem inimigos que estão por vos atacar, vocês vão acreditar? Qual foi a resposta das pessoas? Sem dúvida, nós vamos aceitar. Porque você nunca mentiu. Imaginemos se o Nabi sallallahu alaihi wasallam fosse uma pessoa que mentia, fosse uma pessoa que aldrabava. Naquele estado em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava perante aquela montanha, o que as pessoas poderiam falar dele? Não aceitamos em você. Mas foi ao contrário. As pessoas todas proclamaram, sem dúvida, nós conhecemos a você com todas as suas qualidades nobres e vamos aceitar na sua mensagem. É verdade. Mas quando chega a fase de chamar as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala que diz no Corão, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi sallallahu alaihi wasallam trouxe o seu manifesto, na verdade, voltem-se para Allah subhanahu wa ta'ala, vocês terão sucesso. Alguns aceitaram, alguns não aceitaram. Mas aqui não está no critério do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, a sua tarefa era simplesmente de chamar as pessoas com as palavras, com as ações para a senda reta. Então, estimados irmãos, o que é isso, perfeição? Como que nós devemos ser como verdadeiros muçulmanos? Hoje em dia os kufares, eles dizem que o Islã se espalhou através de guerras, através de espada, o que não constitui verdade, estimados irmãos. Tudo que se faz à força não dura muito tempo. Tudo que nós ganhamos à força não dura muito tempo. Se o Islã fosse espalhado através da espada, não duraria muito tempo, estimados irmãos. Iria perecer no decorrer do tempo. Mas o Islã, as pessoas abraçaram o Islã através do amor, através da bondade. Os Sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'in, não são somente eles chamavam as pessoas através das palavras, mas sim a própria conduta que eles mantinham com as pessoas é aquilo que chamava as pessoas para o Islã. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, a sua vida, ele mostrou bondade, compaixão perante as pessoas, razão pela qual as pessoas afluíam para o Islã. Somente um incidente. Certa vez, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam começou a propagar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala em Makkatul Mukarrama, haviam lá certas especulações. Certas pessoas, os inimigos do Islã, diziam: vocês não podem ouvir no Muhammad, porque ele está a desviar as pessoas. Está a trazer uma nova religião. E as pessoas dia após dia atacavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E certa mulher, dizia uma certa mulher que estava a fugir, queria abandonar Makkatul Mukarrama, ir para uma outra terra, porque ela somente ouviu que existe lá um homem chamado Muhammad que está a desviar as pessoas. E ela não queria cair nesse desvio, começou a sair de Makkatul Mukarrama e ir para uma outra localidade. Então, pelo contrário, esta mulher encontra-se com o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela estava com a sua bagagem tão cansada num deserto, senta para descansar.
E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também chega, encontra essa velha com sua bagagem. Nabi sallallahu alaihi wasallam pediu: para onde vais? Aquela senhora disse: vou no lugar X, porque estou a fugir de um homem chamado Muhammad que está a desviar as pessoas e eu não quero cair na sua tentação. Foi quando o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou na bagagem daquela pessoa, naquela senhora, começou a acompanhar até o seu destino. E pergunta à senhora: estás satisfeita? Já chegaste? A senhora disse sim. No fim, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz para ela: o Muhammad referido sou eu. O Muhammad referido sou eu. Na verdade, eu não sou para desviar as pessoas, mas sim estou a ensinar as pessoas a virar as suas atenções somente para Allah subhanahu wa ta'ala, criou o Criador, e deixarem a adoração dos ídolos. Naquela mesma altura, aquela senhora não acreditou, proclamou o kalima, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Porque o que ela tinha em mente? Ela tinha em mente que esse Muhammad é um homem maldito, é um homem agressivo, porque eram somente especulações. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia após dia, ele dava às pessoas com bondade. Nem os seus próprios inimigos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre tratava ele com bondade. Então, como que nós vamos ser reconhecidos que na verdade somos verdadeiros muçulmanos? É verdade que nós hoje em dia temos certos problemas dentro dos muçulmanos. Na mesquita, principalmente quando chega a mês de Ramadã, é uma altura de problemas, especulações, mentira, desconfiança. Cada um começa a desconfiar, aquele imam aí que está a desviar bolachas. Aquele açúcar que veio, existem certas pessoas que estão a acabar aquele açúcar aí. É um grupo de pessoas aí que está a acabar aquele açúcar. Não há certeza nessas coisas. Somente são especulações, mentiras. Uma pessoa que inicia com isso, uma mentira vai se espalhando e vai minando todo o ambiente da mesquita. Começa com uma situação duas, vão odiar o imam, vão odiar o amir, e isso começa a fazer com que o número dos muçulmanos comece a reduzir. Por quê? Não, a mesquita não é nossa, é de certas pessoas, comem sozinhos eles. E assim, o ambiente do dino começa a reduzir. E nós não sabemos, estimados irmãos, qual é o efeito disso. Quando nós começamos a acusar um ao outro, seremos considerados como verdadeiros muçulmanos? Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando diz isto li utammiya makarim al-akhlaq, que eu vim para aperfeiçoar a conduta das pessoas, isso significa que Nabi sallallahu alaihi wasallam veio para retirar todas essas coisas que minam o ambiente do muçulmano e a sociedade. E Nabi sallallahu alaihi wasallam, num certo dia, ele pergunta aos seus companheiros, ele diz: Atadruna man al-muflis, que é os meus companheiros, vocês conhecem quem é o mais falido? Vocês conhecem quem é o mais pobre? Os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam responderam: Al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'u, que o mais falido entre nós é aquele que não tem dirham, que não tem dinheiro, wala mata'u, e não tem nenhuma propriedade. Eles pensaram assim, que essa pessoa era o mais falido. Mas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele diz, respondeu dizendo: Inna al-muflisa min ummati man ya'ti yawma al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que na verdade o mais falido dentro do meu umma é aquela pessoa que no dia do Qiyama vai aparecer com a recompensa do salat. Aquela salat que ele praticou no dunya, ele vai trazer aquela recompensa do salat. Vai trazer a recompensa do jejum. Vai trazer a recompensa do zakat. Mas, wayati wa qad shatama hadha, ao mesmo tempo, existirão certas ações que foram escritas para ele que, naquele dia que ele insultou fulano X, aquilo foi registrado, é um pecado. O akala mala hadha, comeu o dinheiro do fulano X. O safaka dama hadha, injuriu uma certa pessoa. E Allah subhanahu wa ta'ala não irá deixar assim as coisas. É por isso que no dia do Qiyamah é chamado Yawmul Hisab,
no dia de prestar as contas. Tudo aquilo que a pessoa fez no dunya, do bem ou do mal, tu vais ver quais são as recompensas nesse dia. Então, esta pessoa, alhamdulillah, já fez salat. 5 salat diárias a pessoa praticava. Jejuava no mês de Ramadã. Dava zakat. Mas ao mesmo tempo, a ser dito, sim, as recompensas estão aqui. Mas você insultou fulano X. Você comeu o dinheiro do fulano X. Você injuriou fulano X, falou mal daquele fulano aí. Então o que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer? Allah subhanahu wa ta'ala vai começar a levar as suas boas ações e vai dar àquelas pessoas que você lesou. A recompensa do salat, Allah subhanahu wa ta'ala vai levar. O Ivan praticou o salat, mas injuriou este fulano aqui. Vai levar a recompensa desse Ivan, vai entregar o Eid. As injúrias ainda não acabaram, os pecados ainda não acabaram. Vai levar a recompensa do jejum, vai entregar o Eid. Vai levar a recompensa do zakat, vai entregar o Eid. E este fulano Ivan vai ficar sem nenhuma boa recompensa. Mas afinal de contas, ainda as injúrias lá estão demais. O número de injúrias que você cometeu é tão elevado, mas você ainda não conseguiu pagar as contas. O que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer? Vai começar a levar os pecados do Eid. Se esse Eid foi um bêbado, foi um ladrão, foi um aldrabão, então todos aqueles pecados que ele cometeu, como você injuria ele, Allah subhanahu wa ta'ala vai começar a tirar todos os pecados, começar a atribuir este Ivan aqui. O Ivan ficará sem nem sequer uma recompensa. E finalmente, o que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer? Vai empurrar a ele para o inferno. Mas por que, estimados irmãos? Porque é verdade que você fazia boas ações, adorava Allah subhanahu wa ta'ala, fazia salat, mas não controlava a sua língua. Não controlava a sua língua. Espalhava falsas informações. Acusava as pessoas. Usurpava os bens dos outros. Então, através disso, Allah subhanahu wa ta'ala vai pôr você no inferno. Muitas das vezes, são pequenas coisas, quando a gente faz, pensamos, isso não é nada. Quando a gente espalha mais informações aqui, isso não é nada. Quando a gente acusa certas pessoas, pensamos que isso não é nada. Mas, estimados irmãos, isto perante Allah subhanahu wa ta'ala tem um certo peso. E Allah subhanahu wa ta'ala vai nos questionar acerca dessas coisas, estimados irmãos. Então, como que as pessoas devem ver como verdadeiros muçulmanos? O que traz amor dentro dos muçulmanos, estimados irmãos? Como é que nós seremos um espelho para aquelas pessoas que não são muçulmanos? Nabi sallallahu alaihi wa sallam citou lá várias diretrizes, o que as pessoas devem fazer. Por exemplo, quando Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, num certo hadith, que existem 6 deveres do muçulmano para outro muçulmano. Primeira coisa, quando você encontrar com o muçulmano, dizer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Este é um dever. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parece uma coisa insignificante, porque a gente percebe que Assalamu alaikum é como se fosse um bom dia, é como se fosse uma boa tarde. Mas, estimados irmãos, quando se fala Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, literalmente você está a dizer que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja contigo. Isso num sentido literal, como qualquer um pode perceber, mas isto é um dua que você está a fazer para o seu irmão. Que Allah subhanahu wa ta'ala te mantenha você vivo. Que Allah subhanahu wa ta'ala te mantenha você isento de todo tipo de calamidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala te salve de todo tipo de mal. Isso é o que significa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, existem 6 deveres de um muçulmano para com outro muçulmano. O primeiro dever que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz é esse: cumprimentar os outros. E para cumprimentar, não precisa aquela pessoa que você conhece. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, Taqra os-salamu ala man arafta man lam ta'rifuhu. Cumprimentar aqueles que você conhece e aqueles que você não conhece. Desde o momento que você sabe, este é um muçulmano, não importa, é um maulana, é um muazin,
é empregado, mas tu tens esta ordem de você cumprimentar esta mesma pessoa, porque são coisas que trazem amor dentro dos muçulmanos. E a segunda coisa que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, quando ele te convidar, este irmão te convidar, lançar o convite, tu deves aceitar o convite. Se tem um nikah em casa dele, a filha vai casar, enviou lá um certo convite, tu deves aceitar. Não importa de que classe social essa pessoa se encontra, se é um pobre, não pode dizer, não, o que eu vou comer lá, não. Só o facto de você estar lá naquele local, ele ver, meu irmão já está aqui, isso vai mudar alguma coisa no coração dele. Que, na verdade, eu tenho irmãos, tenho pessoas que estão a trilhar no mesmo caminho também que eu estou a trilhar. Mas esse convite deve ser um convite halal. Só te convidou para o casamento do filho, te convidou para a graduação do filho. Mas existem aqueles outros convites que se fazem em dezembro. Organiza banquetes, bebidas, cheio de nipa. Então te convidar, vamos, não aceita. Isso aí, não pode aceitar porque isso não é do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso vai contra a nossa religião. E outra questão, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, quando um irmão muçulmano estiver doente, tu deves visitar a ele. A gente sabe, todos nós já passamos dificuldades. Quando você está doente, é numa altura que você mais precisa das pessoas. E na doença, é numa altura em que você descobre quais são os verdadeiros amigos. Porque quando nós estamos saudáveis, temos tudo, existem muitas pessoas ao nosso redor. Outros que fazem de amigo enquanto não são. Se fazem de irmão enquanto não são. Mas quando você está em dificuldades, como doença, você no hospital, naquela cama estatelada, e aparece alguém que rezava contigo, ou é um vizinho, quão alegre você vai ficar, estimados irmãos. Vai ficar tão grato. Até isso ajuda também a melhorar a sua própria saúde. Você está doente, desesperado, estás numa CUT, mas apareceu lá um irmão te visitar. Se não me engano, nem eu conversava contigo na mesquita, muitas das vezes eu era salam e ia embora, mas está lá. O que foi? Vinha te visitar. Isso. Por isso, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, isso aumenta o amor no seio dos muçulmanos. E quando você for a visitar esta pessoa, se for visitar um doente, deve dar a palavra de esperança. Irmão, não se preocupe, essa doença vai passar. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala está a expiar os seus pecados. Brevemente estarás conosco. Quer dizer, isso vai trazer amor. Depois daquela pessoa melhorar, o seu nível do amor perante você vai aumentar. E uma outra questão, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, quando alguém morrer, deves acompanhar o seu funeral. A pessoa morreu, você conhece, ele é um muçulmano, deve acompanhar o seu funeral. É um próximo, não é próximo, mas isso vai trazer amor perante as pessoas. Muitas das vezes nos falecimentos, quando é a sua vez, quando chega a sua vez, se morreu o teu pai, qualquer fulano, você está aí, é verdade que estás triste, mas estás a controlar as pessoas que estão a vir. Meu amigo já está aqui, fulano X já está aqui. Você está a controlar tudo. Quer dizer, você controlando, afinal de contas, quem é verdadeiro seu amigo, quem é verdadeiro seu companheiro. E quando a presença de todos aqueles que você conhece, que brincavam contigo, vai te consolar. Apesar que aquela dor nunca acaba, do falecimento nunca acaba, mas quando aquelas pessoas aparecem, você sente-se que, na verdade, eu tenho pessoas no mundo. Razão pela qual que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, existem 6 deveres do muçulmano para com o outro. Porque este dever vão complementar o amor dentro dos muçulmanos. E no fim, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, desejar para o seu irmão aquilo que você deseja para si próprio. Isso parece ser algo tão forte. Porque, estimados irmãos, muitas das vezes, nem não sei, dentro dos irmãos, não são muitos que desejam para o outro. Irmãos biológicos, dentro de uma casa, mesmo pai e mesma mãe, cada um quer ter mais em relação ao outro. Cada um quer ter mais dinheiro em relação ao outro.
Então, aqui Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: desejar para seu irmão aquilo que você deseja para si próprio. Ninguém desejaria de ficar pobre. Ninguém gostaria de ser humilhado. Ninguém gostaria de ser oprimido. Então, se você não gostaria que alguém oprimisse a você, do mesmo jeito não pode oprimir os outros. É exatamente quando Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Bu'istu li utammima makarim al-akhlaq". Nabi sallallahu alaihi wasallam veio ensinar certas diretrizes, certas maneiras como as pessoas podem desenvolver o amor de um outro dentro da sociedade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie para a senda reta. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça os verdadeiros cumpridores do seu din. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.